segunda carta de João, no seu único capítulo, versículos de 7 a 11. Vamos à leitura. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por um final de semana maravilhoso que o Senhor nos deu, onde podemos falar aos corações dos nossos pequeninos e onde podemos também ser alimentados através da vida de pastor Orlando na convenção estadual. Senhor, como é bom estar em comunhão com os nossos irmãos. E nessa noite, unidos, estamos aqui para ouvir a Tua voz. E que seja ela que seja ouvida neste templo, através da exposição das Escrituras. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a mensagem contida nesta porção. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Não feche sua Bíblia, mas acompanhe com a gente. Já faz um tempinho que a gente expôs a primeira parte dessa carta, mas Deus hoje não só nos fez estar mais de pé do que o normal, mas também a voz voltou melhor do que estava da última vez que eu preguei aos jovens. Então, mais audível, mais limpa. E a gente não espera estar 100% para servir a Deus. Ele é quem faz o seu poder sobressair nas nossas fragilidades. E é pelo poder de Deus que a gente deve estar disponível a fazer a sua obra. Naquela primeira oportunidade, falando a respeito dessa segunda carta, nós fomos do versículo 1 até o versículo 6, e João falava da alegria em perceber que os irmãos da Senhora eleita, ou seja, da igreja, estavam andando na verdade e em amor. E eu falava aqui que poucas coisas alegram mais o coração daquele que é chamado ao ministério do que perceber que as pessoas que fazem parte do grupo que lhe foi confiado por Deus estão andando em verdade e em amor. Nós pregamos, nós ensinamos, nós aconselhamos, e quando percebemos que as pessoas conseguem compreender a necessidade de viver na verdade do Evangelho e em amor para com o Deus do Evangelho e para uns com os outros, isso é muito confortador e é muito animador, porque existem também os momentos difíceis dessa caminhada ministerial, mas eles são praticamente que esquecidos quando a gente nota o crescimento espiritual da igreja, quando a gente nota que as pessoas estão andando em conformidade com a palavra. E não somente isso, né? Ele também estimula o amor fraternal, que é um princípio que não é novo para essas pessoas. E também não é a primeira vez que João escreve sobre isso. Mas é um princípio que, apesar de não ser novo, é extremamente necessário em todas as épocas para a manutenção da saúde da igreja de Cristo. Seria muito ruim que você entrasse aqui hoje sem dizer uma palavra, sem que ninguém te cumprimentasse, e que você saísse pelas mesmas portas dizendo: o que é que eu fui fazer lá? Não tem ninguém que eu conheço, ninguém falou comigo, eu não entendi muito o que foi pregado, voltei para casa. O amor fraternal não somente nos ajuda a nos acomodar nos ambientes onde nós estamos inseridos, mas ele estimula no nosso coração a vontade de passar adiante esse sentimento.
você é amado aqui dentro pelos seus irmãos, e você deseja que esse mesmo amor seja sentido em todos os ambientes que você vive. Você deseja que o amor também seja o elo que une as pessoas da sua casa, que une as pessoas que estão no seu trabalho, e assim em qualquer local que você for. Se você é alvo desse amor, você vai ter como externar esse amor para outros. Nesses 5 próximos versículos que nós vamos meditar brevemente nessa noite, a orientação de João é quanto à preservação da verdade que havia no coração desses irmãos. E isso é muito necessário, extremamente necessário também para nós. E isso de modo que eles não se deixem enganar por falsos ensinos e nem se façam coparticipantes das obras de falsos mestres. E a minha oração, assim como foi feito agora há pouco, é que o Espírito de Deus possa nos iluminar e nos faça compreender o que Deus quer nos falar na noite de hoje. Eu dividi didaticamente em 3 partes aquilo que a gente vai analisar nessa noite. A primeira questão que eu enxergo nesse texto curto, no versículo 7, é que uma semente controversa é plantada. Veja só comigo o versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Se você acompanhou a outra exposição até o versículo 6, ou se você teve curiosidade de ler o versículo 6 aí nesses últimos minutos, parece que João está falando de outra coisa. Parece que ele quebrou assim a carta no meio e foi para outro assunto, mas não é outro assunto. Veja o que diz o versículo 6. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Obedecer os mandamentos inclui perseverar na verdade. Mas ele continua dizendo, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E esse amor inclui tudo, como a gente também já falou. Então, quem ama a palavra de Deus, persevera na verdade desta palavra. Quem ama o Senhor, cumpre os seus mandamentos. João fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João se repete. Os princípios continuam os mesmos. As orientações continuam as mesmas, mas a situação pede que ele seja repetitivo. Por quê? Existe uma das verdades centrais do Evangelho é o fato de Jesus ser o Messias, o ungido, o Filho eterno de Deus, que encarnou para trazer a salvação aos eleitos do Pai. Pergunta: todos concordam que é uma verdade central do Evangelho? Amém? Eita, foi fraco. Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Jesus Cristo veio em carne? Amém. E o seu sacrifício nos traz a salvação? Amém. Ai. Não faça isso com o coração do pastor, não. É meio fraco. Isso é a verdade central do Evangelho. Se a gente tirar isso, o que é que sobra? Nada. Rejeitar essa verdade, meus irmãos, significa rejeitar toda a esperança de reconciliação com Deus. Se eu não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio em carne, que Ele se fez homem para salvar os eleitos do Pai, eu não tenho como me achegar ao Pai. Sem o intermédio de Cristo, ninguém chega ao Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu não creio que Cristo é o Filho de Deus, eu não vou ao Pai. Porque só dá para ir ao Pai por Ele. Ele é o elo de reconciliação. Ele é a ponte que une o homem a Deus.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se eu tiro Cristo, eu tiro tudo. Perde-se o Evangelho. Mas não somente sem o intermédio de Cristo ninguém se achega ao Pai, também ninguém é justificado perante Ele. Porque é através do sangue de Cristo que nós somos justificados. Então, se você tira Cristo, você tira o seu sangue. Se você tira o seu sangue, você não tira os pecados do mundo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como? Através do seu sangue. Receber essa verdade significa receber a Deus mesmo. Olha o que é que diz Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem paz com Deus? Através de Cristo. Como é que você é salvo? Através de Cristo. Como é que você é reconciliado com Deus? Através de Cristo. Então, se você não crê no unigênito Filho do Pai, em maus lençóis você está. Os falsos mestres estavam perturbando algumas comunidades cristãs, atacando essa verdade central do Evangelho. Os enganadores eram chamados de docetistas. Por quê? Porque eles negavam a realidade da natureza humana de Cristo. Assunto de EBD, assunto de discipulado, vocês passaram há pouco tempo. Cristo tem quantas naturezas? Pode colar, viu? 2. Humana e divina. Elas são separadas ou são unidas no mesmo ser? Unidas no mesmo ser. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo é Deus, Ele também é homem. Ele precisava ser homem por quê? Para oferecer a salvação, para servir de sacrifício perfeito, final e definitivo em favor de cada um de nós. E por que ele precisava ser Deus? Para suportar a ira do Pai, descarregada na cruz do Calvário. E para cumprir toda a missão sem pecado. Veja, nós também temos isso como uma verdade central do Evangelho. E os docetistas negavam essa realidade. E essa realidade está expressa também na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, quando ele diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, aquele que é a habitação do Espírito com E maiúsculo, vai confessar no seu espírito com E minúsculo que Jesus Cristo veio em carne. E assim ele evidencia que procede de Deus. Se você escuta alguém dizer que Jesus Cristo não veio em carne, esse alguém não procede de Deus. Existe gente ainda falando sobre isso? Sim, ainda hoje. Então, se você escutar alguém falando que não houve encarnação, fuja. Corra, porque este não procede de Deus. A diferença está estabelecida e é muito clara. João adverte então a senhora e a sua família, a igreja, de que a obra dos falsos mestres ameaça o progresso espiritual e a esperança de recompensa eterna deles. Meus irmãos, se vocês acreditarem no que esses homens estão pregando, vocês não vão crescer espiritualmente. Repito, se eu tirar Cristo da história, sobra Evangelho? Não, porque ele é a figura central do Evangelho. Sem Evangelho, há transformação de vidas? Não. Se não há transformação de vidas, qual a esperança que a gente pode ter? Se eu continuo sendo velho homem, se eu continuo nas velhas práticas, se eu continuo sem perdão de pecados, se eu continuo a mesma coisa que eu sempre fui. Se eu não sou habitação do Espírito Santo, qual a esperança para a minha alma eterna? A morte. Mas é através de Cristo
E através da pregação de Cristo e este crucificado, que nós não somente temos o vislumbre dessa esperança viva, mas através do estudo do seu ser e das suas obras, nós progredimos espiritualmente. E entendemos que enquanto cristãos precisamos estar progressivamente batalhando para nos parecer mais com Ele a cada dia. Quanto ao anticristo que ele cita, também nós vemos em 1 João 2,18 o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Quando ele diz, tal é o enganador e o anticristo, o enganador é aquele que fala que Cristo não veio em carne. Por isso ele não procede de Deus, é enganador. Mas o anticristo também vem para dizer as mesmas coisas. E João, na primeira carta, de forma muito carinhosa, chamando de filhinhos, adverte sobre a última hora, diz que não somente o anticristo está vindo, mas muitos anticristos têm surgido. Veja só, anti é uma terminaçãozinha negativa, significa contrário. Tem muita gente no mundo que é contrária a Cristo. Então são muitos que são anticristos, contrários a Cristo, contrários aos ensinamentos de Cristo, contrários aos valores de Cristo, contrários à palavra de Cristo. O que esses irmãos ouviram e viram não podia ser empalhado e deixar sobressair outra forma de fala que não fosse: Cristo veio e morreu pelo pecado de muitos. E se alguém disser o contrário, este é um anticristo. Infelizmente, muitas das nossas gerações, não simplesmente essa, mas as gerações que se passaram, foram alvo de muita coisa mirabolante a respeito do anticristo. Hoje você vai no mercado e raramente você paga com dinheiro. O seu cartão tem uma coisinha bem pequenininha dentro dele, chip. Você aproxima ou insere na maquineta. Em 2 segundos você fez o pagamento. Significa que isso é um anticristo? Não. A gente lê o QR Code, né? A aproximaçãozinha lá, até mesmo nas nossas cadeiras temos o QR Code para fazer a contribuição de forma segura para a igreja. Mas não tem nada na nossa mão. É o aparelho que lê. Não tem nada na nossa testa. Mas tudo isso a gente viu. A gente foi exposto a tudo isso como uma ideia de que o anticristo se representaria através dessas coisas. Talvez não seja do tempo de muitas pessoas aqui, mas eu assistia bem pequeno um videozinho que dizia: Kátia, não vá fazer compras no supermercado. E a pessoa ficava ali sendo alvo de uma máquina de leitor de código de barras, e ficava passando na testa dos outros e dizia: não vá, é perigoso. O código de barras também já foi algo que foi colocado como sendo a marca do anticristo, a marca da besta. Graças a Deus que tivemos evoluções na tecnologia, e nenhuma delas, se usadas corretamente, nos leva para longe de Cristo. Nós estamos usando cada um desses equipamentos para também contribuir com a obra, para facilitar a nossa vida. A gente precisa, meus irmãos, ter um conhecimento muito mais profundo da palavra para não ser presa fácil a essas questões. Quantas pessoas não acreditaram nessas coisas? Se acreditaram nessas coisas, talvez
poderiam facilmente acreditar em alguém que chegasse em suas casas dizendo: se Jesus é Deus, ele não poderia vir em carne. Era isso que acontecia na casa daqueles irmãos. Pessoas iam às suas casas para falar sobre essas teorias totalmente contrárias ao Evangelho. E o que acontecia? Muitas delas caíam facilmente. E daí a porta de entrada para várias outras heresias. Nós entendemos que não é somente uma pessoa que vai nos tentar convencer de teorias contrárias ao Evangelho. Não é uma pessoa apenas. Surgem a todo tempo e surgirão muitos com devaneios teológicos, com discursos carregados das suas ideologias, ameaçando as nossas mentes e buscando confundi-las, a ponto de nos fazer abandonar o ensino que nos foi dado anteriormente. Não poucas pessoas que já tinham 20, 30 anos de Evangelho disseram: você já ouviu o que está sendo falado? Meu Deus! Alardearam, acreditaram, foram ludibriadas. Em face desses perigos, qual o procedimento mais seguro? Evite todo envolvimento com os falsos mestres. Todo envolvimento. Daqui a pouco eu vou falar a respeito desse tipo de envolvimento, como ele pode se dar e como a gente deve evitar esse tipo de envolvimento. Mas o versículo 8, a nossa segunda parte de hoje, mostra um apelo do apóstolo João para que nós permaneçamos no que nos foi pregado. O versículo 8 nos diz: tenham cuidado. Já começa assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. João trabalhou junto com seus companheiros de apostolado para nutrir nos outros a fé em Cristo. Quem dá a fé? Quem dá a fé? Não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá a fé. Não foram os apóstolos que colocaram fé no coração do povo, mas essa fé que Deus nos dá, que é dom dele, precisa ser nutrida, alimentada, fortalecida. Então o trabalho de João e dos seus companheiros era nutrir nos outros a fé em Cristo. Todas as suas mensagens, todo o seu trabalho tinha como foco a pessoa de Cristo, que veio em carne. Esse é o grande ponto. Por meio de quem os crentes recebem um completo galardão. Qual é? A vida eterna. Por mérito deles? Não, pela graça de Deus. O que João está aqui pedindo para esses irmãos, o que ele está aqui alertando esses irmãos e apelando para esses irmãos é: meus irmãos, valorizem esse trabalho, porque não valorizar esse trabalho que foi feito e se entregar ao engano tem como consequência direta o risco de tirar o foco de vocês da viva esperança que nós temos em Cristo, de receber final e definitivamente a redenção dos nossos corpos e das nossas almas. Se vocês perderem de vista a obra de Cristo que nós ensinamos a vocês, vocês vão perder de vista todo mais. Não vai ser objetivo de vocês pensar nas coisas do alto. Não vai ser objetivo de vocês servir a Cristo com integridade e fidelidade. Não vai ser objetivo de vocês ensinar as próximas gerações a respeito disso. Essa mensagem vai se perder. Então não destruam o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Qual o fruto do trabalho de pregação? Vidas convertidas. Porque só e a geração da fé. Porque você só pode crer quando você ouve. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer coisa? A palavra de Deus.
Então, se você tira o foco dessa esperança, se você tira Cristo do seu discurso, se você descredita o fato de Jesus Cristo ter vindo em carne para morrer em favor dos eleitos, não resta mais esperança. Não resta mais esperança nem mesmo de que hoje haja qualquer possibilidade de mudança na vida de alguma pessoa que a gente ame. Quanto mais a redenção final dos nossos corpos e almas. Então o apóstolo faz esse apelo por saber que o trabalho realizado com fidelidade na terra traz recompensas futuras. Um exemplo aqui é Marcos 9:41. Ele diz assim: eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água, aqui, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que Cristo quis dizer aqui? E Marcos nos trouxe que uma pequena ação, que parece insignificante aos olhos humanos, feita em seu nome, terá recompensa. Uma pequena ação, um copo de água para alguém que pertence a Cristo. Agora, meus irmãos, se alguém que sacia nossa sede temporária recebe de Deus recompensa, avalie quem se afadiga para que nós tenhamos firmeza no Evangelho e recebamos a vida eterna. João aqui não está simplesmente falando dele e dos seus companheiros e da recompensa que eles vão receber por terem pregado. Mas não destruir o fruto do seu trabalho é permanecer na verdade e fazer com que outros conheçam essa verdade. Fazendo isso, ele sabe que também, não somente ele e seus companheiros, os outros apóstolos, mas também aquela comunidade vai receber recompensas futuras de Deus. Você pode não trabalhar para receber recompensas. E é assim que deve estar seu coração, trabalhando espontaneamente. Mas você sabe que a recompensa virá. Você não faz as coisas que Deus lhe ordena fazer para ganhar a vida eterna. Mas já tendo a vida eterna em Cristo, você faz as coisas que Deus lhe ordena fazer para trazer-lhe glória. É esse o objetivo das nossas vidas. Mas para que a gente possa agir e fazer todas as coisas na nossa vida, como Paulo nos orienta em 1 Coríntios 10:31, tudo para a glória de Deus, é necessário que a gente guarde as antigas verdades centrais do Evangelho. A gente não pode se desviar delas. Grande é a responsabilidade e o grau de dificuldade em realizar essa tarefa, de levar as pessoas a ouvir a palavra, de que essa palavra gere frutos e esses frutos permaneçam. Mas a gente sabe que é exatamente isso que a gente foi chamado para fazer. A gente foi chamado para dar fruto, e esse fruto permaneça. Sem Cristo não permanece. Sem a fé no nome dele não permanece. Não apenas nós, expositores da palavra da verdade, somos limitados e falhos. Igualmente é assim a nossa audiência. Nós somos pecadores. Nós não estamos isentos de também cair em algum engano. De que alguém bata na nossa porta e nos apresente algo que talvez chame a nossa atenção. Nós temos a responsabilidade de expor. Mas quem ouve também passa pela mesma situação. Todos estamos no mesmo barco. Além disso, nós não somos a única fonte de aprendizado de vocês. E nem queremos ser. Não podemos ser
arrogantes ao ponto de dizer: você só pode escutar a palavra de Deus pela boca dos 4 pastores do presidente Médici. Porque não somente nós somos fiéis, Deus tem os dele. Graças a Deus por isso. Porque nós também precisamos ouvir da boca de pessoas fiéis, para nos alimentar e também buscar a mesma fidelidade na nossa pregação. É legítimo e é saudável que nós escutemos pregações de pessoas fiéis a Deus e comprometidas com a verdade, com a manutenção da fé nos nossos corações, com a preservação dessa palavra nos nossos corações. Porém, nos preocupa muito a falta de maturidade mostrada por alguns que não conseguem discernir o que vem de Deus e o que é enganoso. E esse texto é muito claro, meus irmãos. Se alguém diz que Jesus Cristo não veio em carne, esse não procede de Deus. Mas também não procede de Deus aquele que substitui a palavra exposta por alegorias, por metáforas, por teatros, por qualquer coisa que substitua este local. Também não procede de Deus aquele que fecha a palavra sagrada e fala da sua própria cabeça. Não procede de Deus aquele que substitui as verdades centrais do Evangelho por vãs filosofias. Por isso é necessário que a gente esteja o tempo todo, mesmo com vários anos de frequência à casa do Senhor, buscando aprender mais e mais dessas Escrituras, para discernir o que vem de Deus e o que não vem dele, para preservar a fé colocada no nosso coração e perseverar na verdade que nos foi anunciada. Sendo assim, eu me aproprio das palavras do apóstolo para fazer a cada um de nós, porque eu também me incluo, a seguinte petição: tenhamos cuidado para não destruir dentro de nós o fruto deste trabalho. Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos sido expostos à verdade do Evangelho, terça após terça, sexta após sexta, sábado após sábado, domingo de manhã após domingo de manhã, domingo à noite após domingo à noite. Esse trabalho tem dado frutos, mas cada um de nós tem a responsabilidade de agir de modo que esse fruto do trabalho não seja destruído dentro de nós e dentro dos nossos irmãos. Ouça quem tem uma linha de pensamento semelhante ao nosso. Você não nos vê negociando o Evangelho. Você não nos vê vendendo curas que nós não podemos fazer com que elas durem. Você não nos vê prometer um terreno no céu ou o céu na terra. Você sabe em que pessoas humanamente nós buscamos nos alimentar e nos espelhar, porque são fiéis ao Senhor. Procure ouvir deles também. Se associe com quem não rejeita as verdades que nós abraçamos. Se nós temos uma espinha dorsal doutrinária, e ela foi muito bem explicada aqui durante 15 semanas, pessoas que rejeitam essas verdades, nós não podemos estar nos associando a elas, porque nós não ensinamos aqui qualquer outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Vivamos de acordo com que a Escritura, vivamos de acordo com a Escritura que nós pregamos e também buscamos viver, apesar das nossas debilidades, mas nós tentamos viver na dependência do Espírito de Deus. Há um importante alerta aqui, com esse nós finalizaremos, dos versículos 9 até o versículo 11. Ele diz o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Tem meio termo não. Não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho.
Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Veja só, quando ele diz todo aquele que ultrapassa, que vai além, que não permanece no ensino de Cristo, ele está se referindo à doutrina do anticristo e dos seus falsos mestres, que procuravam enganar. E além do ensino de Deus, não tem nada de positivo, nem nos acrescenta nada. Viver em busca de novas revelações, de palavras de homens que confirmem as nossas intenções, fora da palavra de Deus, só vai nos colocar em risco constante de abandonar a concretude e a firmeza transmitida pelas Escrituras. Tudo o que eu preciso saber está aqui. Tudo o que Deus quis que o seu povo soubesse a respeito dele, está aqui. Não tem revelação nova. Não tem uma unção diferente. Não tem uma visão mais gloriosa do que olhar para cá e conseguir entender. E crer que tudo isso aqui é verdade. Meus irmãos, nós não podemos viver de galho em galho, procurando alguma coisa nova, porque não há nada de novo debaixo do sol. São as antigas doutrinas da graça que sustentam a nossa vida. Não corra atrás do novo. Não corra atrás do diferente. Não corra atrás do mirabolante. É o simples e puro evangelho que transforma e continua transformando e vai transformar ainda mais vidas à medida que ele é exposto, que ele é pregado. Então não corra atrás de quem diz: eu tenho algo novo de Deus para você. Não faça isso. Os princípios para a nossa vida estabelecidos pela palavra continuam os mesmos. Qual é a grande palavra motivacional para nós? No século 21, 2023. A grande palavra motivacional para nós é: o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é real. Ele veio em carne. O seu sacrifício é suficiente. E todos os que creem que o seu sacrifício foi válido para as suas vidas, por intermédio do Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo, se arrependem e creem para a salvação das suas vidas. E crendo no nome do unigênito Filho de Deus e na eficácia do seu sacrifício vicário, tem a vida eterna. Essa é a grande mensagem motivacional que eu tenho para você em 2023. De onde eu tirei isso? Não foi do livro de coach nenhum, foi da palavra de Deus. As mensagens do Evangelho são motivacionais porque a gente precisa viver sobre a motivação de que não somente Ele veio em carne, mas Ele virá uma segunda vez. E se eu não acredito que Ele veio em carne uma vez, eu não acredito que Ele virá nas nuvens uma segunda vez. Por isso devemos continuar proclamando: arrependam-se e saibam que eu sou Deus. Meus irmãos, na palavra de Cristo e em Cristo nós temos tudo de que necessitamos. Ele nos basta. Abundância sem Deus torna-se em penúria. O ímpio, por falta de Deus, na plenitude da sua suficiência, vai estar em apuros.
Olha o que é que diz Jó 20, 22. Em meio à sua fartura a aflição dominará, a força total da desgraça o atingirá. Tira Deus da nossa vida, o que é que acontece? Eu não sei como resolver meus problemas, eu não sei a quem recorrer, eu não tenho a certeza dos livramentos que me são dados, eu não sei nem para onde ir, eu estou perdido. É assim que está um homem sem Deus. Ele tem fartura de bens, mas a aflição o domina. Ele tem fartura até de amigos, mas a força total da desgraça o atinge. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. De forma totalmente diferente, aquele que tem a Deus por sua porção, na plenitude das suas dificuldades, é suficiente. Mas você está endividado, e como é que você consegue dormir? Meu Deus, em Cristo me supre em todas as minhas necessidades. Mas você está doente, e o médico disse que não tem jeito. Como é que você consegue dormir? Porque o meu Deus, através do seu Filho, me garantiu uma vida eterna. E o corpo que habita esta terra, um dia será glorificado. Não restará mais dor, nem choro, por conta dessa doença. Mas a sua família está toda se esfacelando, não existe mais harmonia, filho briga com o pai, os irmãos não estão mais se entendendo. Como é que você consegue dormir? Por saber que existe a minha família de sangue, que não é perfeita, mas existe também a minha família celestial, igualmente imperfeita, mas que quando se reunir na glória, experimentará da perfeição do Pai que a estabeleceu. Nós vamos brigar e muito com os nossos irmãos terrenos. E às vezes a gente vai acabar também se desentendendo com os nossos irmãos na fé. Mas se o nosso objetivo é o mesmo, e se nós compreendemos essa palavra, chegaremos juntos ao lar em que estará o Pai nos esperando de braços abertos. Não recebam em casa nem o saúdem, diz o versículo 10. E é interessante que aqui eu vou explicar qual é o contexto, mas também abrir um parênteses muito interessante. Essa medida prudente vai contrastar com a exortação que vai ser dada em 3 João, que a gente vai falar mais na frente. Porque 3 João vai expressar a questão da hospitalidade. Os missionários itinerantes deveriam pousar na casa dos crentes. Mas esses missionários precisavam proclamar a verdade. Por isso que os crentes eram exortados a recebê-los em casa. Ambas as epístolas vão contemplar a situação do século I, quando os mestres viajavam de cidade em cidade e recebiam dos crentes hospedagem e alimentação. Dependiam dessa hospitalidade dos membros das comunidades cristãs locais. Só que essa hospitalidade significava que você estava endossando o ensino daquela pessoa. Então veja só, se alguém prega Cristo e Ele crucificado e entra na minha casa, eu estou dizendo que eu creio nesse Cristo. Eu creio no ensino dele, eu concordo com o que ele fala. Mas se alguém diz que Cristo não veio em carne e eu recebo em casa, eu estou também dizendo que eu concordo com aquilo que ele diz. Por isso há aqui a expressão de João: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, que ensino? O ensino de Cristo.
Ele não pode ir além do ensino de Cristo. Se ele não trouxer o ensino de Cristo, não o receba em casa nem o saúde. Os que ofereciam hospedagem precisavam ter discernimento. Essa é uma palavra muito importante. Nós precisamos ter discernimento teológico ao oferecer a nossa casa como plataforma para a instrução de um visitante. É provável que a proibição aqui tenha a ver com a noção de que a contínua e a íntima comunhão com essas pessoas poderia infectar uma pessoa, poderia infectar os anfitriões. Veja, por exemplo, o que afirma Paulo, 1 Coríntios 5,6: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas eu faço parte de uma igreja bíblica. Mas João diz: não receba nem o saúde, porque o contato vai fazer com que você comece a ser desgarrado deste rebanho. A gente não tem maturidade suficiente muitas vezes para estar debatendo com as pessoas, para estar argumentando com as pessoas. E nem é necessário que a gente sempre tenha respostas para todas as perguntas ou colocações delas. Nós temos que ter a certeza e a convicção de explanar aos outros a esperança que há em nós, como Pedro nos diz. Controvérsias tolas, nós não devemos nos ocupar delas. Um antídoto para esse mal: não receba e nem saúde. Não se envolva, não tenha contato, não tenha participação naquilo que eles fazem. E aí, um parênteses aqui, porque nós recebemos, não é o contexto dessa carta, o contexto eu já expliquei. Era uma questão de hospitalidade no século I. Certo que hoje nós ainda temos pessoas que trabalham de forma itinerante para o Senhor e que também dependem da hospitalidade de muitos irmãos. Mas isso não é mais regra. É mais uma exceção. Porém, há algo que eu gostaria também de aplicar para a nossa realidade. Nós recebemos quase que diariamente pessoas na nossa porta. E eu até fico um pouco surpreso que, morando na última rua do bairro, que não tem nem casas do outro lado da rua, porque já acabou, ainda consegue chegar lá pessoas falando as suas teorias, as suas ideias. E é muito interessante que de vez em quando alguém bate na porta e diz: eu posso fazer uma oração por vocês? Qual é a sua atitude? De onde vens? Qual é a sua origem? Qual o objetivo da oração? Talvez você já tenha sido interpelado por alguém no shopping, dizendo assim: posso fazer uma oração por você? Feche os olhos agora que eu vou fazer essa oração. Essa oração dura mais ou menos 1 minuto e depois ela te oferece 2 livros que você deve levar para casa por R$25. Sou familiar, não sou? Pois é, eu já fui alvo dessas pessoas também, junto com minha esposa. Aqui em Teresina, em Natal, elas estão em todo lugar. Nós também devemos estar em todo lugar. Eu quero trazer 2 exortações a respeito disso, no seguinte sentido: você também vai ter pessoas batendo na sua porta dizendo: eu quero fazer uma oração por você. Elas fazem parte de comunidades católicas apostólicas romanas, carismáticas, mas são católicos apostólicos romanos. Nós temos bem próximo aqui várias dessas comunidades pequenas. Como eu sou parte da comunidade, então conheço elas. E eles vão fazer orações que são muito semelhantes às nossas, mas não no nome do Jesus que veio em carne, que nós cremos. Começa bem demais. Você
está quase dando glória a Deus. Aí vem o falso ensino. Não receba. Muito obrigado. Nós já oramos ao Deus Todo-Poderoso. Um bom dia para você. Você não precisa ser desagradável, você não precisa ser grosseiro, mas não receba. Meus irmãos, nós não precisamos nos colocar em situações constrangedoras ou difíceis, recebendo essas pessoas em casa, tentando bater de frente com elas, abrindo a Bíblia e tentando evangelizá-las. Eles não têm o objetivo de escutar e crer, eles têm o objetivo de enganar. E vão conseguir, se tiverem abertura para isso. Então não receba em casa para dizer, antes de você fazer uma oração por mim, eu vou fazer uma oração por você. Vai ficar uma briga de oração. E você vai fazer 10 orações, ela vai fazer 10 orações. Sabe quando é que ela vai sair de lá? Quando ela finalmente sentir que você está começando a ceder. Ela vai tentar ganhar pelo cansaço. E muito provavelmente você não vai cansar. Então as visitas começarão a se tornar corriqueiras. E daqui a pouco você vai dizer assim, tem uma pessoa tão boa, vem aqui em casa, dá uma liçãozinha, eu escuto ela por educação, e aquela liçãozinha vai fazer um estrago tremendo na sua cabeça e na sua casa. Se você tem firmeza no Evangelho, você não precisa estar provando isso, debatendo com o testemunho de Jeová, com o católico, com o apostólico romano, ou com quem quer que seja. Apenas não receba, nem o saúde. Por quê? Porque não há comunhão entre nós, porque nós não cremos da mesma forma, nós não temos a mesma base de fé. Haverá engano e confusão, e não é isso que eu quero para minha casa. Então não vou receber na minha casa alguém que eu não endosso o ensino. Ao invés disso, convido o irmão da igreja para tomar um cafezinho. Garanto a você que serão horas, porque quando o crente se junta para conversar sobre Deus, não demora minutos. Serão horas maravilhosas falando sobre o que Deus tem feito na vida um do outro. O testemunho de um fortalecerá a fé do outro. Vocês poderão orar juntos, compartilhando das suas dificuldades, buscando de Deus o alívio das suas dores e aconselhando com sabedoria mutuamente um ao outro. Assim vive a comunidade do Senhor. Não trouxe ensino da parte de Deus, não receba, não saúde. Mas se você tiver a oportunidade de encontrar com alguma dessas pessoas e poder falar do Senhor, fora daquele ambiente, fora daquele objetivo que ela traz, também não se faça de rogado. Compartilhe da palavra. Você deve ter um colega de trabalho adventista, você deve ter um colega de trabalho católico, você deve ter um colega de trabalho que não tem religião nenhuma, que acha que é uma bobagem crer num homem que se colocou numa cruz para salvar pessoas. Mas você crê, e você tem a oportunidade de falar para ele a respeito deste homem, deste Deus. Por que João fala que recebendo essas pessoas em casa e os saudando, nós nos tornaríamos participantes das suas obras malignas? John Gill, puritano do século XVII, explica que o cristão que recebe e tem comunhão com falsos mestres se torna participante do seu mal em pelo menos 3 questões. Pelo seu silêncio e dissimulação pecaminosos, em primeiro lugar. Porque ele sabe que o ensino é errado. Ele sabe. Mas ele nada diz contra isso, silencia, e ainda finge que está tudo bem. Está tudo bem, não é problema. É só uma revistinha. É só um sentinela. Vai ficar lá um belo dia, você não tem nada para fazer. O que é que aparece para você ler?
a bendita revistinha. Chega a pessoa na sua casa, o que é que você tem para oferecer? Opa, acabou de deixar aqui a revistinha. O seu silêncio, a sua dissimulação, que está tudo bem, lhe prejudicam e prejudicam outros. Você acaba se tornando participante também. Segunda questão, em seguida você confirma o pecador no seu mau caminho. Se você não o adverte, mas você o recebe e o saúda, se você não alerta outros sobre o falso ensino, você acaba por confirmar o caminho que aquela pessoa anda. Como dizem popularmente, quem cala, consente. Não vou dizer nada sobre isso, é a vida daquela pessoa, não vou adverti-la para não ser chato, nem vou alertar outras pessoas, né? Desde que elas tomem as medidas delas, e aí você está confirmando o caminho daquele pecador. E por último, você ofende a outros. Essa atitude ofende a outros porque fica claro que você quer justificar o erro como algo certo. E as consequências disso são conhecidas e são muito danosas. Ah, mas aquela pessoa está só evangelizando, é o trabalho dela. Sabe qual é o grande problema? E a minha segunda exortação em relação àquele parênteses é porque a gente não está evangelizando tanto quanto eles. E eu acho tão interessante que às vezes a gente percebe que aqui na igreja tem evangelismo. Mas quantos se envolvem? Às vezes a pessoa sai daqui e vai para outro lugar, e naquele lugar, qual vai ser a equipe que vai se encaixar? É evangelismo. Peraí, mas por que aqui não fazia? Não dá para entender. Meus irmãos, eu não posso achar bonito e me espelhar no que eles fazem, porque é o trabalho deles, porque estão evangelizando. Não, eles estão enganando e sendo enganados. É assim que a palavra trata os falsos mestres. A gente teve a oportunidade aqui de expor a primeira e a segunda carta de Pedro, e Pedro fala isso. Eles estão indo de mal a pior. A ruína deles é breve a chegar. O que eles fazem não é bonito. Eles estão levando morte para dentro da casa das pessoas. Porque sem conhecer a Cristo, o que nos sobra é morte, e morte eterna. É só em Cristo, o Filho unigênito do Pai, que nós temos a certeza de ter uma vida eterna. Mas as pessoas não vão saber disso se a gente não evangelizar. As pessoas não vão saber disso se a gente não pregar, se a gente não se dispuser a essa obra. Então, além de alertar contra, além de não receber em casa, além de não saudá-los, além de adverti-los, precisamos fazer o dever de casa. Porque é muito fácil a gente passar a vida todinha dizendo: eu sou apologeta porque eu estou batendo nos falsos mestres. E o que eu estou fazendo? A melhor forma de você ser um apologeta, um defensor da fé cristã, é pregá-la com fidelidade e na dependência do Espírito Santo. Quem conhece a verdade não se dobra ao engano. Quem conhece a verdade se afasta dos falsos mestres. Quem conhece a verdade se firma nela a cada dia. Mas é preciso que nós preguemos. Quando João fala isso para esse povo aqui, não somente ele está querendo alertar a respeito dos falsos mestres, mas da necessidade de amor pela palavra e operosidade da fé daqueles irmãos. Quando eu falo nessa noite, meus irmãos, a respeito desse contexto, o meu objetivo é o mesmo: nos incentivar a preservar a verdade do Evangelho nos nossos corações e a ter uma fé operosa, que não somente se afasta dos falsos ensinos, mas ensina o caminho correto. Portanto, meus irmãos, esse trecho da palavra, por intermédio do apóstolo João, nos mostra que há uma semente de discórdia, de controvérsia que é lançada diante de nós, que é o falso ensino.
para não nos ver afetados por essa semente de discórdia e não permitir que outras pessoas sejam, o caminho é perseverar na verdade do Evangelho que nos foi pregada. Pregar esse Evangelho e não nos associar aos que levam essa semente de engano e controvérsia à frente. Que a nossa ação não seja de cumplicidade com o que profere mentiras e deturpa a mensagem das Escrituras, mas de confirmação da verdade que nós temos ouvido e experimentado nas nossas vidas. Que somente o Evangelho que nos transformou sirva de base para a orientação das nossas vidas e das vidas daqueles que amamos. E desejamos iluminados pela lâmpada que guia os nossos pés e pela luz que clareia o nosso caminho. Que Deus nos abençoe. Amém.